Boa noite, estamos começando aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você que acompanha, confere conosco sempre de segunda a sexta, a partir das 10 da noite ou na sequência do programa do nosso amigo JB. Entrevistas interessantes, né? E debates sobre os temas que estão na pauta, os temas nacionais, os temas regionais também, né? Lembrando sempre que, às 1h30 da tarde, é o nosso primeiro encontro do dia no painel regional Debates, com as personalidades da região e do Brasil, discutindo também, né, os temas ligados à Baixada Santista e os assuntos nacionais. Nesta edição, com prazer, a gente vai debater, vai discutir muito, vai falar muito sobre José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca, famoso patriarca da independência do Brasil, mas que, na verdade, foi muito além disso, né? Eu estou aqui com prazer recebendo duas figuras extremamente ligadas aí a essa causa do José Bonifácio, né? Nosso Arlindo Salgueiro, que é psicólogo clínico e um dos grandes defensores da bandeira em nome da memória do José Bonifácio. Arlindo, boa noite para você, obrigado pela presença. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra falar sobre José Bonifácio. A gente que agradece a sua presença e também do nosso José Geraldo Gomes Barbosa, José Geraldo que é engenheiro, né, e mestre em Direito Ambiental e também um defensor dessa tese aí, dessa bandeira do José Bonifácio, né? Tudo bem, José Geraldo? Boa noite também, prazer revê-lo. Boa noite, Buturão. É um prazer estar aqui com vocês e a gente poder ter a oportunidade de passar algumas ideias sobre esse grande estadista nacional chamado José Bonifácio de Andrade Silva. Muito bom. Obrigado pela presença dos dois. O tema é importante, o tema tem muito a ver com a nacionalidade, tem a ver com a cidade, né? Já que José Bonifácio nasceu para o mundo, mas nasceu em Santos, tá certo? E lembrando a você também que o programa está gravado dessa edição, não é possível, claro, a participação via telefone, como você está acostumado, mas certamente você vai acompanhar um debate muito rico, né? Em história, em cultura, em informações, né? A respeito do José Bonifácio, exatamente no dia, né, que a gente marca, né, a memória dele aqui na cidade. E esse dia 13 foi definido justamente por quê, Arlindo? Porque é o aniversário dele, claro. De José Bonifácio. E Sem você dúvida. mencionou que eu sou psicólogo. E muitos me perguntam, você como psicólogo, por que tem uma defesa tão forte, se você não é um historiador, de José Bonifácio? Porque José Bonifácio é o precursor também da psicologia no Brasil, pelo estudo primoroso, científico, sobre o índio brasileiro. Então, os anais da psicologia o colocam como precursor da psicologia no Brasil. Essa é realmente uma informação, para mim, nova, né? Eu não tinha essa percepção. Tem uma psicóloga em casa, né? Sim. Há mais de 20 anos, e eu não tinha essa informação. Vou conversar com ela a respeito disso, né? Ela vai ficar feliz de saber. Mas qual é a relação da vinda da psicologia ao Brasil com a relação indígena e José Bonifácio? Sim, porque ele, quando ele faz a defesa do índio, né, ele faz um estudo primoroso de aspectos subjetivos e culturais do José Bonifácio, do índio brasileiro. Né? Porque, naquela altura, o índio era considerado um ignorante, um indolente. Né? Os parâmetros que se avaliavam o índio eram os parâmetros europeus, né? Da cultura europeia. Né? E José Bonifácio, como um bom cientista, já que ele é o grande geólogo das Américas, o primeiro geólogo das Américas, ele pega os princípios da metodologia científica aplicada às ciências exatas e coloca na área humana. E aí ele faz um estudo primoroso dos aspectos subjetivos e culturais. Por exemplo, ele contesta por que a cristianização do índio. Por que isso? O índio tem o Deus dele, a cultura as crenças dele. Mas para a época isso era um absurdo falar dessa forma. Tinha que padronizar o índio. Padronizar, porque era um ignorante, né? Era um elemento que era exibido pela Europa como algo, né, sofisticado, né, para a colônia. Enfim, e na verdade a defesa então da dignidade do índio, como ele vai fazer depois, da dignidade do negro, e ele é o precursor, né, da libertação dos escravos, e é o precursor também no desenvolvimento do primeiro projeto de inclusão social que se faz nesse país. Né? É dele também. O primeiro projeto grande de reforma agrária, porque ele considerava a distribuição das terras nesse país escusas, fruto de roubalheira, como ele falava, né? Então, ele propunha uma reforma agrária, e tanto então essas defesas do índio, do negro
e da reforma agrária, ele custaram o quê? Ser caçado como político, primeiro político a ser caçado nesse país, e ser exilado do país, quando ele vai para a França. E é chamado depois pelo Dom Pedro I para cuidar dos filhos dele. Zé Geraldo, aqui me pedia no começo do programa, já que você citou aí o exílio, né, e a passagem de José Bonifácio pela França, para falar um pouquinho sobre o que acontece com o nome, do reconhecimento que José Bonifácio de Andrade e Silva tem na França, né? Mas antes disso, é legal a gente avaliar também, né? Na verdade, quem foi a figura de José Bonifácio? Sempre dúvida, essa coisa, né? Sempre lembrar essa coisa, né, Zé Geraldo? Que, na verdade, foi um estadista, né? Eu diria, a pessoa à sem frente do seu dúvida, tempo, sem dúvida. Se você for acessar no Google, na cidade de Bordeaux, você vai encontrar lá, no roteiro turístico, a propaganda que diz o seguinte: Monsieur José Bonifácio de Andrade e Silva, le plus grand estadiste brésilien. Isso está até hoje. Quer dizer, Bordeaux, que foi a cidade que recebeu José Bonifácio duas vezes, nas duas vezes em que ele foi apeado do poder, e ele lá tem muitos escritos que existem de José Bonifácio na biblioteca de Bordeaux e também na Casa Nacional de José Bonifácio, que tem lá em Bordeaux. Mas o mais importante da passagem de José Bonifácio na Europa, eu diria que foram dois locais. Primeiro, sem dúvida alguma, em 1790, logo após a efetivação da Revolução Francesa, em que ele teve a oportunidade de conviver com os luminares, digamos assim, do Le Droit de l'Homme, quer dizer, os direitos do homem, onde se dá o embasamento de todo o ordenamento jurídico que diz da civilização, não, que hoje nós reconhecemos como direitos humanos. A gente fala sempre de direitos humanos, porque todo e qualquer homem, por mais que tenha cometido um ilícito hediondo, ele sempre tem direito a um devido processo legal e a defesa. Isso não quer dizer que ele vai ser, digamos assim, que ele vai ser absolvido. Não é isto. Se trata de carregar todas as provas e verificar se ele, naquelas circunstâncias, se aquele homem que cometeu determinado ilícito é ou não responsável, portanto, recebendo a carga de culpabilidade. Mas não foi só na França, também na Alemanha, onde ele teve oportunidade de conviver com o maior cientista da ecologia do mundo, do meio ambiente, um homem que praticamente deu os conceitos de sustentabilidade da nossa casa comum, planeta Terra, e criou o termo ecologia, que quer dizer o estudo da nossa casa. Alexandre von Humboldt, para você ter uma ideia, Buturão, até hoje existe na Universidade de Freiberg, na Alemanha, originais de correspondências trocadas entre Alexandre von Humboldt em alemão com José Bonifácio de Andrade e Silva. Acima de tudo isso que o Arlindo falou, ele também foi o primeiro brasileiro a falar em termos de ecologia. Se hoje, por exemplo, nós temos a Floresta da Tijuca, que todos nós brasileiros nos orgulhamos de ver, que separa a Zona Norte da Zona Sul do Rio de Janeiro, graças a José Bonifácio, que quando ele chegou aqui, ao retornar da Europa, depois de descer em Santos e ir ao Rio, verificou que os senhores do café estavam se apoderando das terras da Floresta da Tijuca. Então ele disse: por favor, temos que acabar com isso. Temos que acabar com isso, porque aí estão as nascentes de água que abastecem o Rio de Janeiro, que até hoje abastece. Além disso, é um pulmão verde que serve para nos alimentar com oxigênio. Então, José Bonifácio, naquela época... Foi criada alguma legislação a partir disso? Ele fez um projeto. Ele fez um projeto e, pasme, só conseguiu ser efetivado em 1865, mas a base foi feita... por Dom Pedro II, mas foi feito por José Bonifácio com assessoria técnica de Alexandre von Humboldt. Então, esse homem tem que ser muito estudado, muito venerado, não só por nós santistas, por todo o país, porque eu diria para você, uma das maiores frustrações que eu tenho e que o Arlindo tem, com certeza, é que nós somos de Santos, conhecemos José Bonifácio no exterior e poucos santistas conhecem a obra de José Bonifácio. Vocês diriam que ele poderia ter sido o primeiro brasileiro, talvez o único, a receber o prêmio Nobel, se houvesse essa premiação? Sem dúvida alguma. Seria o candidato ao prêmio Nobel? Não seria candidato, ele receberia, com certeza. Eu gostaria de acrescentar, quando o José Geraldo levanta a questão do iluminismo, ou da ilustração, que também como é conhecido, que deu condições para se instaurar a Revolução Francesa em 1789,
até 1789, Thomas Jefferson estava lá. É um iluminista também, que participa da Revolução Francesa. José Bonifácio chega em 1790. Mas estabelecem correspondências e até em função de serem ambos maçons, se tornam grandes amigos. Né? E, não sei se você sabe, Boturão, mas o ápice, ou a mola propulsora da Revolução Francesa é a escola pública. Por quê? Até 1789, só podia estudar o nobre e o clero. O povo, o grande comerciante, por exemplo, que tivesse um filho, não podia estudar, era proibido. O saber era só da nobreza. Das classes dominantes. E se um grande comerciante, próspero, quisesse que o seu filho tinha que pedir autorização para o rei, dependendo da autorização, ele poderia estudar. Bom, a Revolução Francesa vem para acabar com isso. Liberté, égalité, fraternité é a bandeira da Revolução Francesa, é a igualdade. Então, é a escola pública que nós, veja, então, nós durante muitos anos, até 1960, no estado de São Paulo, é no estado que era primoroso na educação. E era um modelo para o Brasil. Aliás, então, você veja, educação, o Colégio drama Canadá, nacional. Né? Veja o Colégio Canadá aqui, Martim Afonso, Luísa Macuco, no São Bernardo Houve uma grande Ramalho, reestruturação né? no sentido, houve uma grande reestruturação, né, general? No sentido de você abrir o leque, ampliar, né, para que as pessoas pudessem estudar. Mas né? aí se rebaixou. Esse rebaixou. Eu estou em cima do break aqui do primeiro bloco, a gente faz um rápido intervalo e já volto para continuar falando sobre José Bonifácio aqui com os dois especialistas, o Zé Geraldo Barbosa e o Arlindo Salgueiro também. Já. Mas dentro disso que você falou, a pior... Vamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso painel regional, que nessa edição fala sobre José Bonifácio, né, o patriarca da independência, que comemora aí mais um aniversário nesta sexta-feira. O programa está gravado, você não participa, evidentemente, via telefone, mas está acompanhando um debate interessante aqui à minha direita com o Zé Geraldo Gomes Barbosa, né? Zé Geraldo, que é engenheiro e é especialista em direito ambiental e carrega essa bandeira do José Bonifácio, ao lado aqui do nosso Arlindo Salgueiro, psicólogo clínico, né? Também um entusiasta pelo tema, né? pela vida de José Bonifácio de Andrade de Silva, um estadista, né? E que tinha, como a gente fechou o bloco passado, né? Na educação, um dos pilares aí do seu discurso, né? E da sua vida. Né? A gente falava que a educação naquele momento era para poucos, né? o Arlindo, e o clero e os filhos da nobreza, da classe dominante, né? E depois, num certo período aqui, nós tivemos que abrir o leque para que, evidentemente, todo mundo pudesse frequentar os bancos escolares. E aí a qualidade... Sim, mas voltando à história, duvidosa, né? Então José Bonifácio coloca na Constituinte de 1823 a escola pública a nível de cada município e uma universidade no estado, de forma gratuita, com padrão. Veja, nós no Brasil conseguimos até 1960 manter esse padrão. Nós, a partir de então, veja, porque, só para ter uma ideia do padrão que existia, o professor, até 1960, do colegial, porque veja, é bom a gente diga aqui, o primeiro grau é competência do município, o segundo grau é do Estado, e o federal a competência... e o terceiro grau é a competência do federal. Né? Então, até 1960, o professor ganhava o mesmo que o juiz e o promotor. Hoje ele não ganha nem 10%. Talvez. Veja 10% a imponência dos prédios. A imponência dos prédios. A gente vê um prédio como Cesário Bastos, como o Canadá, se rivalizava com os prédios da justiça. É verdade. Né? Então, veja a importância que se dava. E eu digo que Thomas Jefferson, que também lutou pelo ensino público, e teve fiéis seguidores nos Estados Unidos, que mantiveram o padrão. Por exemplo, tenho 2 filhos que estudaram lá. Né? O padrão da escola pública é fantástico, só que nós aqui não tivemos a mesma sorte. Não tivemos fiéis seguidores que lutassem na defesa da escola pública. E eu convido, veja, os nossos telespectadores, convido os nossos irmãos maçons, que têm a obrigação
pelo princípio maçônico, que é a defesa da democracia, de defender a escola pública, retomar esse debate. Porque sem escola pública de nível, nós não temos democracia efetiva. Não tem porque a gente forma o quê? Hoje nós estamos formando cidadãos de quinta categoria. Agora, intelectualmente falando, nós da nossa geração, veja, o Zé Geraldo, eu, que estudamos numa escola pública, podemos, sendo humildes, ascender socialmente. Agora, hoje, alguém que nasce pobre vai continuar pobre, com raríssimas exceções. Agora tem a questão das cotas, enfim, mas... Né? Mas assim mesmo, porque o padrão escolar é muito ruim. Exatamente, Tá? para se e a gente precisa alavancar um aluno para uma universidade a partir da escola pública de ensino fundamental realmente é muito difícil. Né? Porque nós temos que defender a democracia. Democracia é só com homens livres. Eu entendo o seguinte, eu entendo que o ensino fundamental, até o ensino médio, na minha visão, eu estou com quase 70 anos, eu diria para você que teria que ser federalizado. Por que federalizado? Porque o governo federal tem mais verba em investir. E estabelecer-se para cada município as suas cotas de controle. Porque o que é básico, por exemplo, no Japão, na Coreia, na Nova Zelândia, o que você vê é um ensino bem centrado no ensino da língua materna, na língua do país, na matemática, na história e na geografia e ciências. Mas nada, não é muito método não, e eles fazem duas coisas que são muito, muito importantes, que é o controle de absenteísmo dos alunos, obrigam os pais a levarem seus filhos às escolas e faz o controle também da presença dos professores. Porque, Boturão, um aluno só estará motivado a aprender se o seu professor for constante e tiver o mínimo de falta na sua cadeira, principalmente matemática e português. Eu posso te dizer que quando eu estudei no colégio Tarquínio Silva, fiz o ginásio lá, estudei, fiz o ginásio lá, eu tive 2 professores, tive a felicidade, 3, um em português, o professor Aguinaldo, e a professora Nair Serra, e a professora de francês, Maria das Dores, que eles nos deram aula do 1º à 4ª série. E eu diria para você, nunca estudei francês, mas isso me quebra o galho em francês até hoje. O básico que eu aprendi de matemática, de álgebra, foi com a Nair. Agradeço ter a professora que exigia de mim, perturbava, e quando eu não fazia o exercício direito, me mandava para trás dos quadros, de castigo, repetir. Cara, é isso que nós precisamos, matemática, português, história, geografia e ciências. Se nós tivermos esse controle, que me desculpe o pessoal do sindicato dos professores, não estou querendo estabelecer regras de controle para ninguém, mas ser professor é um ato que exige vontade de ser. Tem que ter carinho, tem que vibrar a hora que perceber que uma criança aprendeu, Boturão. O que eu acho também é o seguinte, diz assim, não, o Estado paga mal. Paga mal, sim, reconheço, mas também tem gente que vai dar aula sem um mínimo vínculo e vocação para ensinar. Bom, com certeza essa estrutura educacional que está aí passa longe daquilo que passava na cabeça do Zé Bonifácio. Eu colocaria em cima das palavras do Zé Geraldo, eu também fui aluno lá do Tarquínio, pelos mesmos professores, né? E é hoje a dignidade do professor que está sendo aviltada na medida em que ele não pode reprovar um aluno. Então, essa aprovação continuada, ela desmoraliza a figura do professor e torna o aluno um vândalo, porque ele estuda se ele quiser, ele não precisa estudar, ele vai ser aprovado. Então veja o absurdo, um aluno não precisa estudar e é aprovado. Isso realmente... Agora, ano passado, na semana do Bonifácio, né, houve um viés aí voltado para o meio ambiente, foi isso? Sim. Esse ano é educação? Não. Esse ano é educação. Educação, né? Esse ano é educação. Legal. E nós temos, inclusive, convido os telespectadores a visitar a exposição que foi feita pelo Marcos Piffer, a nosso convite, sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é sob a ótica do Zé Bonifácio. Está lá no nosso SESC até o final de junho. Né? Mas veja bem, uma das coisas que eu falo sempre com o Arlindo, meio ambiente não é somente a preservação das florestas, dos mares e da terra, é também algumas posturas
de dignidade e de educação. Por exemplo, reciclagem do lixo, sabe? Porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado, segundo o artigo 225 da Constituição, se refere a todos nós. Nós temos a obrigação, Boturão, de ouvir qualquer pessoa, porque o equilíbrio do meio ambiente está em respeito ao próximo também. Saber que no momento em que eu jogo o lixo no chão, eu estou prejudicando uma pessoa, porque aquele lixo vai provocar o quê? Um entupimento de um bueiro, vai provocar o quê? Uma enchente e vai prejudicar outras pessoas, cara. Então, é respeito à dignidade do cidadão, é o direito à igualdade da aplicação das leis. Isto é que diz bem o conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é a preservação somente da Mata Atlântica ou da mata da Amazônia ou da preservação das nascentes dos rios, não é? E também da preservação dos animais selvagens, etc., da biodiversidade. É também o respeito à liberdade, a saber que a minha existência depende diretamente da tua existência, que a minha felicidade depende da tua felicidade. Para mim conviver bem com você, eu preciso que você seja feliz. É isso que está faltando, é isto que faz com que nós tenhamos nos dias atuais, neste país, essa violência urbana que nós temos. Muito bem, mais um break aqui no painel regional, já retomamos a conversa aqui sobre José Bonifácio, em instantes. Estamos de volta, este é o terceiro último bloco do painel regional, nesta edição falando sobre José Bonifácio, exatamente no dia em que se comemora mais um aniversário, né? Aqui com os dois especialistas no assunto, o psicólogo clínico Arlindo Salgueiro e também o advogado, engenheiro, nosso José Geraldo Gomes Barbosa, tá certo? Eu queria saber dos dois rapidamente como é que vai a semana, o desenvolvimento da semana, há a semana mais centrada na educação, né? E as comemorações aí, como é que vão indo aí na visão aí do Arlindo? Lamentavelmente, Boturão, assim como o Estado não cumpre a legislação, se vier, vem... lembrando que tem uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa, não é? No ano passado, no dia 12 de junho, dia dos namorados, foi sancionada a lei. Agora, não houve planejamento nenhum, porque a lei prevê seminários dentro das universidades, concursos junto das escolas estaduais, né? Além da transferência da capital, mas então, na verdade, nenhum planejamento essa lei é da deputada Thelma, não? Deputada Thelma de Souza, né? Que, na verdade, veja, essa lei, no primeiro momento, ela foi vetada pelo governador o ano passado, e aí nós corremos com assinatura, nós corremos em uma semana mais de 20 mil assinaturas, e a gente teve uma pessoa da nossa sociedade, Terezinha Calçada, que só ela, mais de 1.000 assinaturas ela fez na defesa, e a gente apresentou ao Samuel, que é o deputado estadual, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e conseguimos, pela primeira vez, vetar derrubar o veto do governador. Né? Agora, mas veja, a lei é feita, como já existia a lei... Anteriormente, quando o Cláudio Lembro estava no governo do Estado e veio a Santos... É um decreto que a gente solicitou a Arnaldo Madeira. Mas só que o decreto podia ou não ser executado. Então, ele foi só exercido quando Cláudio Lembro foi governador. Depois que veio o Serra, não foi cumprido, e o Alckmin também não. Daí a gente lutar para ser criada novamente a lei. Então criamos a lei, só que também não é exercida. A lei já está em vigor há um ano. Um ano. Só que não houve nenhum planejamento, quer dizer que nenhum porque ninguém conhece, né, Geraldo? Ninguém tem muito conhecimento, ninguém se aprofunda nisso. A legislação, ela indica basicamente o quê, então? Se façam seminários em nível médio, em nível superior, palestras das professores da USP, da Unicamp. Por exemplo, esse ano o tema central da Semana do Bonifácio Escola Pública. Escola Pública. Então fariam seminários sobre tudo que ele pregou, tudo avaliação que ele consultar. Seria isso? Mas nem não houve nenhuma consulta, e veja, nós... vários manifestos, junto ao governo, e não houve nem resposta. Eu queria só colocar uma coisa. Eu estou com o Arlindo aí aproximadamente 15 anos, e o Arlindo está há 20 nessa história de resgate da história cívica de José Bonifácio.
O que eu posso te dizer de experiência, que nós, eu e o Arlindo pode corroborar isso que eu vou falar, é que nós estamos cansados de dar murro em ponta de faca. Toda vez, todo ano, Buturão, é a mesma história. Tem que procurar autoridade A, B, C, D. Quer dizer, dá a impressão que a gente está fazendo algo pessoal para nós. Pelo contrário, nós nunca fizemos nada. Quando nós fomos a Brasília, fizemos todo aquele trabalho junto à deputada Thelma, mais os deputados e senadores da Comissão de Constituição e Justiça, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, nós fizemos por nossa conta e risco, ninguém gastou nada, a prefeitura não gastou nada, o prefeito da ocasião, o prefeito João Paulo Papa, não gastou nada, ele foi lá, faturou como prefeito, fez a sua política, não gastou nada. Nós aqui gastamos, e também nós não queremos nada, nunca fomos homenageados, não queremos nada disso. Agora, é desagradável para mim, toda hora ter que falar com fulano, ter que falar com ciclano e tal. Aí as pessoas já vem aquele chato do Zé Geraldo com a história do José Bonifácio. Lá vem aquele chato do Arlindo. Então o que eu quero te dizer, o que eu quero dizer para você é o seguinte. É porque a coisa parece que não pega, né? Não pega. Agora, você vai na universidade... tão importante como José Bonifácio e não se dá não se coloca, não se dá a ele o devido lugar na história do Brasil. Aí você vai na Universidade de New Jersey, você vai encontrar toda uma estrutura de festejo de homenagem ao José Bonifácio. Você vai na Universidade de Coimbra, idem. Você vai em Bordeaux, na França, idem. Caramba, aqui nós não temos nada. Nós só temos uma universidade, que é a Unimonte, que fez uma cátedra de José Bonifácio, que todo ano ela homenageia com a medalha de José Bonifácio o curso de geologia, o aluno que faz o melhor trabalho. Só isso. Boturão, é difícil implantar, por exemplo, um concurso de literatura entre as escolas públicas do município e do estado, uma vez por ano, por um tema de José Bonifácio? Essa é a pergunta que eu faço. É difícil. Então eu gostaria, sabe, Boturão, aproveitando o seu programa, de solicitar ao nosso prefeito, ao nosso governador, que, por favor, executem a lei que existe. Veja, a lei municipal é a lei do vereador José Lascani, uma pessoa maravilhosa, né? Ele é do PSDB, é o partido do governo, e a lei dele não é respeitada. Tá? É uma lei parecida com a lei que existe na Assembleia? Na Assembleia. A Assembleia também. Também eu pediria ao governador, né, que passe, que dê esse presente à população de Santos, executando a partir de 2015, né, a lei. Agora, que já foi promulgada. Nós temos dificuldade com a história mesmo, né? Figuras assim, fora Pelo menos Guzmão, por exemplo. Não, eu estou dizendo assim, a nível nacional também, sim, né? Em Santos nem se fala, né? Talvez nós sejamos os campeões, né? Em esquecimento de figuras ilustres, né? Que fizeram alguma coisa realmente de interessante, de diferente, de importante, né? Talvez assim, com exceção de Tiradentes, né? Que continua com a memória respeitada em Ouro Preto, né? Em Minas, sim, né? Sim, uma vez por ano. Acontece também uma vez por ano no governo. Dia 21 de abril. Tem a comenda de Tiradentes, e virou transferida. Virou um chamariz histórico, né? Sim, sem dúvida. E por que não fazermos o mesmo aqui com Santos? Turismo histórico, quer dizer, né? E por que a gente não pode fazer? Veja, eu estou empenhado agora através do Rota de Santos, do qual eu sou membro, de a gente começar a desenvolver o turismo histórico escolar de José Bonifácio, né? Veja, mas é um trabalho da iniciativa privada, né? Da sociedade organizada. Agora, o município é que teria que estar nos convocando. Não nós temos que convocar o município a fazer isso. Isso aqui é lamentável, né? Porque eu acho que o município é responsável, o executivo municipal é responsável por manter em grande nível o espírito cívico, o espírito da nacionalidade, enaltecer os grandes vultos da nossa cidade. Isso é uma das funções também da Prefeitura Municipal. Né? Veja como é que está o monumento, o nosso monumento aqui da Independência, na Praça da Independência. Até mato, plantas estão lá, imundo. Aquilo não é preservado, os holofotes queimam, as lâmpadas não se repõem, está em total abandono. É possível? Veja, está-se agora fazendo uma coisa tão bonita na Ana Costa e no meio o monumento todo abandonado. Nem assim é percebido. Eu não quero fazer defesa do prefeito, evidentemente que não.
porque ele que escolheu os seus assessores e ele, portanto, é o responsável por isso tudo que ocorre de bom e de mal. Quem tem o bônus de ser prefeito, evidentemente, também tem um ônus do cargo. Mas eu quero dizer o seguinte, falta, porque o prefeito está preocupado com outras coisas, com outras articulações, buscando recursos para a cidade, isso é indiscutível, mas falta a ele, por exemplo, eu não vejo nos departamentos da Secretaria de Turismo, nem da Secretaria de Educação, esse interesse na cidade, na história da cidade. Tem que o prefeito sempre cobrar, demandar aquilo que fazem comigo e com o Arlindo. Eu acho que é uma falta de respeito, porque o Arlindo liga lá para a secretária responsável pela função do departamento para fazer a manutenção da Praça da Independência. Caramba, ele é praticamente gozado, tudo se passa como se nada se passasse. Isso é a menor falta de respeito. O que eu quero te dizer é o seguinte, Buturão, que os nossos homens públicos, não só aqueles que receberam voto do povo para exercerem as funções, no caso o prefeito ou os nossos vereadores, também o escalão de baixo não tem vínculo nenhum com a história da cidade. Agora, se eles forem a Nova York fazer compras, se eles chegarem na biblioteca de Manhattan, eles vão ver lá uma figura de José Bonifácio, ao lado de Abraham Lincoln, ao lado de Simão Bolívar, ao lado de José Martí, aí ele vai sentir. E se ele atravessar Manhattan e ir até New Jersey, ele vai lá na Universidade de New Jersey verificar isso. E mais ainda, se ele for a Portugal e deixar de ir ao bairro Alto, tomar um vinho, ver uma sessão de tango, e for à Universidade de Coimbra, ele vai ver a homenagem, quem é José Bonifácio. Se ele for em Freiberg, na Alemanha, idem. Se ele for em Bordeaux, na França, idem. Então, não é o Arlindo que é chato, nem o Zé Geraldo que é chato. Eu acho que é o nosso povo que é inculto e que não quer estudar. Está passado o recado aqui desses dois militantes, né, e que carregam com muita competência e com a justa causa, né, homenagem a José Bonifácio de Andrade Silva, o nosso patriarca da independência. Eu agradeço ao Zé Geraldo pela participação, agradeço ao Arlindo também, né, sucesso aos dois, obrigado a você que nos acompanhou, você fica com a programação aí da TV Santa Cecília. De segunda a sexta tem o painel regional às 10 da noite, na sequência do JB, né, e também de segunda a sexta, 1h30 da tarde, o painel Debates. Obrigado.